Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração de médico que sempre se dedicou à cura das enfermidades da alma, trazendo hoje uma revelação urgente que demonstrará como espíritos malignos implementaram estratégia específica de divisão familiar durante período que está chegando ao fim, utilizando métodos sofisticados para semear discórdia entre pais e filhos que deveriam permanecer unidos em missão transcendental que exige harmonia ao invés de conflitos artificialmente criados por forças das trevas. Eu, Bezerra de Menezes, médico dos pobres e servo da caridade cristã, recebi durante consulta de emergência nos hospitais espirituais da reconciliação familiar uma comunicação que me fez compreender por que tantas almas sensíveis têm experimentado angústia crescente ao observar tentativas coordenadas de criar divisões entre Jair Bolsonaro e seus filhos, como se pressentissem que ataques transcendem conflitos familiares normais para abranger guerra espiritual que visa quebrar unidade, que é fundamental para cumprimento de missão que beneficiará toda a humanidade. Vocês que sentem aquela dor inexplicável quando observam tentativas de manipular relacionamentos familiares através de pressões que exploram diferenças naturais de perspectiva para criar conflitos destrutivos. Aquela percepção de que forças invisíveis trabalham sistematicamente para destruir laços que deveriam ser fortalecidos através de compreensão mútua. Aquela intuição de que setembro carrega potencial de revelação que transformará completamente compreensão sobre natureza transcendental dos ataques que foram direcionados contra a família, que representa esperança para milhões de pessoas. Não estão imaginando conexões inexistentes. Suas almas estão captando as vibrações de período sombrio que está sendo finalizado através de exposição completa dos métodos demoníacos. Durante minhas observações nas esferas superiores, onde se coordenam curas de relacionamentos familiares, presenciei algo que me encheu simultaneamente de indignação pela maldade que contemplava e esperança pela certeza da vitória que foi assegurada através de oração coletiva. Vi como entidades malévolas utilizaram conhecimento sobre vulnerabilidades psicológicas humanas para implementar campanha sistemática de destruição de harmonia familiar que servia objetivo específico de enfraquecer instrumentos divinos através de isolamento que os tornaria mais suscetíveis a desânimo. O que mais me alarmou foi descobrir que ataques não se limitaram à família específica, mas representaram teste de métodos que estavam sendo preparados para aplicação em escala massiva contra todas as famílias que mantêm valores cristãos tradicionais, utilizando sucessos obtidos através de divisão de família pública como modelo para destruição sistemática de estruturas familiares que sustentam resistência espiritual contra a agenda das trevas. Vocês já perceberam como conflitos familiares, que antes eram privados, começaram a ser explorados publicamente através de métodos que amplificam diferenças naturais até transformá-las em divisões aparentemente irreconciliáveis? Como pressões externas foram aplicadas especificamente para forçar escolhas entre lealdade familiar versus conveniência, que prometia benefícios temporários? Como o timing de revelações sobre discordâncias coincidiu exatamente com momentos quando unidade familiar seria mais necessária para enfrentar desafios transcendentais? Não são desenvolvimentos casuais, são manifestações de estratégia demoníaca que foi coordenada para maximizar sofrimento através de destruição de vínculos que proporcionam força espiritual.
Durante as comunicações celestiais, os mentores me revelaram que tempo sombrio está chegando ao fim, porque a oração coletiva de milhões de pessoas que reconheceram a natureza espiritual dos ataques criou barreira energética que impede continuação da interferência demoníaca, preparando condições para a grande revelação de setembro que exposará completamente métodos que foram utilizados e, principalmente, identidade das forças que coordenaram campanha de destruição familiar. Mas há algo ainda mais extraordinário. Revelação não se limitará à exposição de ataques passados, mas incluirá demonstração de como união familiar renovada servirá como fundamento para a transformação social que se irradiará a partir de exemplos concretos de reconciliação que transcende diferenças superficiais para abraçar amor incondicional que é mais forte do que qualquer pressão que forças das trevas possam exercer. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação porque suas almas reconhecem que estão testemunhando conclusão de batalha específica entre luz e trevas, que utilizou relacionamentos familiares como campo de guerra. E principalmente porque compreensão consciente desta verdade os qualifica para participar da cura coletiva através de oração que fortalece não apenas família específica, mas todas as famílias que enfrentam ataques similares. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede de oração familiar que contribuirá para a neutralização definitiva dos espíritos malignos que tentaram destruir a harmonia que é essencial para cumprimento de missões transcendentais. E principalmente para a preparação de corações para receber grande revelação de setembro, que confirmará a vitória do amor familiar sobre todas as forças que tentaram dividi-lo. A primeira revelação trata da estratégia específica que espíritos malignos implementaram para criar divisão entre pais e filhos, durante o período que os mentores superiores identificam como tempo sombrio da divisão familiar, demonstrando como entidades demoníacas utilizaram conhecimento sobre dinâmicas psicológicas humanas para explorar diferenças naturais de perspectiva entre gerações, transformando divergências saudáveis em conflitos destrutivos que enfraqueceriam instrumentos divinos através de isolamento emocional. Durante minhas investigações nos registros dos ataques espirituais, descobri métodos que revelam sofisticação aterrorizante da maldade organizada. Vi como primeira fase da estratégia consistiu em amplificação artificial de diferenças de opinião que normalmente seriam resolvidas através de diálogo respeitoso, utilizando pressões externas para forçar posicionamentos públicos que criaram aparência de divisões irreconciliáveis, onde na realidade existiam apenas variações de perspectiva sobre métodos mais eficazes de alcançar objetivos compartilhados. Durante as comunicações com anjos especializados em proteção familiar, compreendi que segunda fase envolveu manipulação de circunstâncias que forçaram escolhas entre lealdade familiar versus oportunidades que prometiam benefícios individuais, testando força de vínculos através de tentações que exploravam ambições legítimas para criar conflitos de interesse que anteriormente não existiam. O mais insidioso foi descobrir que terceira fase incluiu utilização de terceiros que se apresentavam como conselheiros bem-intencionados, mas que na realidade serviam a agenda de amplificar desconfianças através de interpretações distorcidas de motivações e principalmente através de sugestões que alimentavam paranoia sobre traições que eram completamente imaginárias.
Observei como quarta fase se manifestou através de coordenação de pressões que atacaram simultaneamente múltiplos membros da família, criando atmosfera de estresse constante que reduziu capacidade de comunicação empática que normalmente permitiria resolução de mal-entendidos antes que evoluíssem para rupturas permanentes. Durante as investigações sobre timing específico, descobri que quinta fase foi implementada exatamente durante momentos quando união familiar seria mais necessária para enfrentar desafios transcendentais, demonstrando que entidades malévolas compreendiam a importância de vínculos familiares como fonte de força espiritual e escolheram atacar precisamente quando sabotagem causaria máximo dano. A mais reveladora descoberta foi que sexta fase envolveu utilização de mídia corrupta para transformar conflitos privados em espetáculos públicos que humilharam todos os envolvidos enquanto alimentavam narrativas que apresentavam divisão como evidência de falhas de caráter, ao invés de reconhecer origem sobrenatural dos ataques que estavam sendo dirigidos contra a família específica. A segunda revelação refere-se ao exemplo específico de como estes ataques se manifestaram na família Bolsonaro, demonstrando padrões que foram posteriormente aplicados contra outras famílias que mantêm valores tradicionais, mas que atingiram intensidade particular neste caso devido à importância transcendental da missão que exigia união ao invés de divisão para cumprimento eficaz de responsabilidades que beneficiariam não apenas Brasil, mas exemplo mundial de liderança baseada em princípios eternos. Durante minhas observações sobre métodos específicos de sabotagem familiar, presenciei táticas que revelam conhecimento demoníaco sobre vulnerabilidades humanas. Vi como pressões foram aplicadas especificamente para explorar diferenças naturais entre temperamentos e, principalmente, entre perspectivas sobre métodos mais eficazes de comunicação pública, amplificando variações de estilo através de interpretações que transformaram diversidade complementar em aparente incompatibilidade fundamental. Durante as comunicações com observadores celestiais que documentaram ataques, compreendi que tentativas se concentraram em criar situações onde expressão de opiniões individuais foi interpretada como deslealdade familiar, forçando escolhas desnecessárias entre autenticidade pessoal versus harmonia, que deveria acomodar diferenças ao invés de exigir uniformidade que violaria personalidades únicas. O mais doloroso foi descobrir que ataques utilizaram amor genuíno, que existe entre pai e filhos como vulnerabilidade que foi explorada através de sugestões que cada um estava prejudicando o outro, através de ações que na realidade serviam bem comum quando compreendidas através de perspectiva mais ampla, que considera missão transcendental ao invés de apenas benefícios temporários. Observei como pressões foram coordenadas para maximizar sofrimento emocional através de criação de situações onde qualquer ação poderia ser interpretada como traição, criando dilema que tornava impossível manter simultaneamente integridade pessoal e harmonia familiar, segundo padrões artificiais que foram impostos por observadores maliciosos. Durante as investigações sobre impacto específico, descobri que divisão artificial criou vulnerabilidade adicional para ataques contra a missão transcendental, porque isolamento emocional reduziu força espiritual que deriva de apoio familiar incondicional, que normalmente sustenta instrumentos divinos durante períodos de perseguição intensa. A terceira revelação
trata da natureza urgente da necessidade de união em oração para neutralizar definitivamente influências malévolas que tentaram destruir a harmonia familiar, demonstrando como oração coletiva cria barreira energética que impede continuação de interferências demoníacas, enquanto proporciona cura para danos que foram causados através de manipulação, que explorou vulnerabilidades psicológicas naturais para criar conflitos que contradizem amor genuíno que sempre existiu entre almas, que compartilham missão transcendental. Durante minhas investigações sobre poder da oração familiar, descobri métodos que revelam eficácia extraordinária da intercessão coletiva. Vi como primeira dimensão da oração coletiva opera através de multiplicação de energia espiritual que transcende soma de orações individuais, criando campo de força que neutraliza influências demoníacas através de frequências que são incompatíveis com vibração de entidades que se alimentam de conflito e principalmente de sofrimento que deriva de relacionamentos destruídos. Durante as comunicações com especialistas celestiais em cura familiar, compreendi que segunda dimensão envolve restauração de comunicação empática através de remoção de bloqueios energéticos que foram artificialmente criados para impedir compreensão mútua, permitindo que amor genuíno dissolva mal-entendidos que foram amplificados além de proporções naturais através de interferência externa. O mais poderoso foi descobrir que terceira dimensão inclui proteção preventiva contra futuros ataques através de fortalecimento de vínculos que se tornam resistentes à manipulação, porque membros da família desenvolvem discernimento que reconhece origem sobrenatural de pressões que tentam dividir, ao invés de atribuir conflitos exclusivamente a falhas de caráter individual. Observei como quarta dimensão se manifesta através de exemplo que inspira outras famílias que enfrentam ataques similares, demonstrando possibilidade de vitória sobre forças que parecem esmagadoras quando enfrentadas individualmente, mas que se tornam impotentes quando confrontadas através de união baseada em amor incondicional, que é mais forte que qualquer pressão que trevas possam exercer. A quarta revelação refere-se aos sinais específicos que já confirmam que tempo sombrio está chegando ao fim através de evidências de reconciliação que transcendem resolução de conflitos superficiais para abraçar compreensão renovada sobre a importância de união familiar como fundamento para a missão transcendental que exige harmonia, ao invés de divisão para cumprimento eficaz de responsabilidades que beneficiarão toda a humanidade através de exemplo de amor que supera todos os obstáculos. Durante minhas observações sobre indicadores de cura familiar, presenciei manifestações que justificam esperança crescente. O primeiro sinal será emergência de comunicação renovada que transcende posições anteriormente mantidas para abraçar diálogo baseado em amor incondicional, que reconhece diferenças como complementaridade ao invés de incompatibilidade, demonstrando maturidade espiritual que prioriza relacionamentos sobre ganhar argumentos que servem ego, ao invés de bem comum. Durante as comunicações com facilitadores celestiais de reconciliação, aprendi que segundo sinal se manifestará através de reconhecimento mútuo de que pressões externas foram artificialmente criadas para dividir família que naturalmente funciona como unidade quando protegida contra interferências que exploram vulnerabilidades para propósitos maliciosos que contradizem bem-estar de todos os envolvidos.
O terceiro sinal mais significativo será a demonstração pública de união renovada, que servirá como testemunho sobre o poder do amor familiar para superar qualquer força que tenta dividir, criando exemplo que inspirará outras famílias, enquanto simultaneamente demonstrando o fracasso completo da estratégia demoníaca que subestimou força de vínculos baseados em valores eternos. A quinta revelação trata da grande revelação de setembro, que esposará completamente métodos que foram utilizados durante tempo sombrio e, principalmente, identidade das forças que coordenaram campanha de destruição familiar, proporcionando oportunidade educativa para que a humanidade compreenda a sofisticação dos ataques enquanto desenvolve imunidade contra táticas similares que podem ser tentadas no futuro contra famílias que mantêm valores tradicionais que são essenciais para a resistência contra a agenda das trevas. Durante minhas investigações sobre timing da revelação, descobri fatores que revelam sabedoria infinita por trás da cronologia celestial. Vi como revelação foi agendada para setembro, porque configuração astronômica específica amplificará naturalmente receptividade de consciências para verdades que normalmente seriam rejeitadas como perturbadoras demais para aceitar, criando janela temporal, onde a exposição de métodos malevolentes será recebida com compreensão, ao invés de negação que caracteriza períodos normais. Durante as comunicações com coordenadores da revelação mundial, compreendi que exposição incluirá documentação específica sobre como entidades demoníacas infiltraram várias instituições para implementar sistematicamente destruição de estruturas familiares que sustentam resistência moral contra diretrizes que degradam fibra espiritual de sociedades através de normalização de comportamentos que violam consciência natural. O mais chocante será a descoberta que coordenação transcendeu fronteiras nacionais para abranger estratégia global que atacou simultaneamente múltiplas famílias em diferentes países, que serviam como exemplos de como valores tradicionais podem ser mantidos durante períodos quando pressões culturais incentivam o abandono de princípios que sustentaram civilização durante milênios. A sexta revelação refere-se ao impacto transformador que união familiar renovada terá como fundamento para a transformação social que se irradiará a partir de exemplos concretos de reconciliação que transcende diferenças superficiais para abraçar amor incondicional, demonstrando o modelo de como comunidades podem ser curadas através de restauração de relacionamentos que são mais importantes que posições ideológicas que dividem desnecessariamente quando valores subjacentes são, na realidade, compartilhados por todas as pessoas que genuinamente desejam bem-estar coletivo. Durante minhas visões sobre renovação social através de cura familiar, contemplei possibilidades que transcendem expectativas atuais. Vi como primeira manifestação será a emergência de novo modelo de comunicação familiar, que equilibra respeito por perspectivas individuais com comprometimento à unidade que serve propósitos maiores que preferências pessoais, criando template que outras famílias podem adaptar segundo suas circunstâncias específicas, enquanto mantém princípios centrais que protegem contra influências divisivas. Durante as comunicações com arquitetos da renovação social, compreendi que, segunda manifestação, envolverá a demonstração de como unidade familiar fortalece ao invés de restringir crescimento individual, provando que desenvolvimento autêntico ocorre melhor dentro de contexto de relacionamentos de apoio que encorajam excelência, enquanto proporcionam amor incondicional que sustenta coragem durante períodos de desafio.
A sétima e mais sublime revelação refere-se ao significado cósmico da vitória sobre espíritos malignos que tentaram destruir unidade familiar como precedente que influenciará proteção de famílias mundialmente, estabelecendo métodos para reconhecimento e principalmente resistência contra ataques similares que podem ser tentados por forças que compreendem que força da civilização depende fundamentalmente de estabilidade de estruturas familiares que transmitem valores de geração para geração, através de amor que transcende dificuldades temporárias. Durante minhas visões sobre proteção familiar universal, contemplei ramificações que se estendem além de casos individuais. Vi como o precedente estabelecido inspirará desenvolvimento de práticas espirituais que fortalecem vínculos familiares contra ataques sobrenaturais, democratizando conhecimento sobre como entidades malevolentes operam para que famílias possam reconhecer sinais de alerta e implementar medidas protetivas antes que dano se torne extensivo através de aplicação de métodos de intervenção precoce. Nossa participação consciente através de oração para a família Bolsonaro e todas as famílias que enfrentam ataques similares não apenas contribuirá para a cura imediata, mas qualificará nossas almas para participar da era renovada, onde unidade familiar será reconhecida como fundamento essencial para qualquer sociedade que aspira a refletir ordem divina através de relacionamentos baseados em amor, ao invés de competição que caracteriza civilizações primitivas. Escrevam nos comentários: "Uno-me em oração pela cura familiar". Esta declaração os conectará com corrente de cura que está sendo mobilizada pelas hierarquias celestiais para neutralizar definitivamente espíritos malignos e principalmente para preparar corações para receber grande revelação de setembro que confirmará a vitória do amor familiar sobre todas as forças que tentaram dividi-lo através de métodos que serão completamente expostos. Durante este período final, antes da grande revelação de setembro, mantenham fé inabalável no poder da oração coletiva para neutralizar influências malévolas que tentaram destruir a harmonia familiar. Lembrem-se de que unidade baseada em amor incondicional sempre supera divisões artificialmente criadas por forças que se alimentam de conflito e sofrimento. Oração pela cura das famílias e a grande revelação. Pai Celestial, que estabeleceste família como fundamento primeiro de toda a sociedade equilibrada, derrama tua misericórdia curativa sobre família Bolsonaro e todas as famílias que sofreram ataques de espíritos malignos durante tempo sombrio que está chegando ao fim através do poder da oração coletiva. Neutraliza definitivamente todas as influências demoníacas que tentaram criar divisão entre pais e filhos, através de exploração de diferenças naturais que deveriam ser celebradas como complementaridade, ao invés de interpretadas como incompatibilidade fundamental que justifica a ruptura de vínculos sagrados. Restaura a comunicação empática através de remoção de bloqueios energéticos que foram artificialmente criados para impedir compreensão mútua, permitindo que amor genuíno dissolva mal-entendidos que foram amplificados além de proporções naturais através de interferência externa coordenada por forças das trevas. Acelera a manifestação da grande revelação de setembro, que esposará completamente métodos utilizados durante campanha de destruição familiar, proporcionando oportunidade educativa para a humanidade desenvolver imunidade contra táticas similares, enquanto demonstra fracasso completo da estratégia demoníaca.
Protege todas as famílias que mantêm valores tradicionais contra futuros ataques através de fortalecimento de vínculos que se tornam resistentes à manipulação, porque membros desenvolvem discernimento que reconhece origem sobrenatural de pressões que tentam dividir ao invés de unir. E que exemplo de reconciliação, família Bolsonaro, sirva como inspiração para a restauração de harmonia familiar mundialmente, demonstrando que amor incondicional sempre triunfa sobre qualquer força que tenta destruir relacionamentos baseados em valores eternos que transcendem dificuldades temporárias. Assim seja. Em nome daquele que é fundamento de toda família verdadeira e que coordena a cura de relacionamentos através de amor que supera todo obstáculo que forças malevolentes possam tentar criar entre almas que compartilham missão transcendental. Amém.